Eu não sei se você sabia exatamente para o que você vinha. E eu me lembro de alguns stories que foram feitos no canal da igreja. E o pessoal perguntava, o que é Sing? Teve diversas respostas, né? O que é Sing? Ah, é um lugar onde a gente adora, onde a gente... E alguns responderam, sendo integrado na nuvem de glória. Uau! Mas eu quero te... Algumas pessoas aqui talvez não saibam, não entendam bem o que significa. Mas eu quero te colocar por dentro do que você veio fazer aqui. E do que significa isso, amém? Na palavra do Senhor, no livro de Êxodo, quando Deus dá uma direção para Moisés, e Deus... Vocês conhecem a história de Moisés? Quem nunca leu a Bíblia, pelo menos já assistiu lá o... Como é o nome do desenho? Príncipe do Egito, né? Então, pelo menos um pouco você conhece. A história de Moisés. Moisés, ele foi gerado numa época onde o faraó já sabia que o povo crescendo demais, eles iam ficar muito forte e eles iam descobrir o poder que eles tinham. Então ele manda matar todos os meninos abaixo de uma certa idade, todos os homens que tivessem nascendo os bebês. E a mãe de Moisés esconde Moisés até um certo tempo e depois coloca no rio, e aí a irmã acompanha e a filha de Faraó pega ele para criar. Mas uma coisa que Moisés sempre soube era da sua identidade, porque a sua família fez questão de deixar isso muito claro. E quando ele completa 40 anos, ele sabia qual era a identidade dele, de onde ele via, embora estava sendo criado pela filha de Faraó, mas ele sabia que o nome da mãe dele era Joquebede. Embora ele estava sendo criado por um egípcio, ele sabia que ele era um hebreu. Amém? Posso repetir? Embora estava dentro do Egito, sendo criado pela filha de Faraó, ele sabia quem era sua mãe, sabia qual era a sua identidade. E um dia ele está passeando, ele resolve visitar os seus amigos lá, o seu povo. E, de repente, quando ele chega lá para ver onde o povo está trabalhando, ele vê um egípcio maltratando um dos seus, e ele vai e ele mata esse cara. Só que um dos seus olha para ele e fala, e vê aquilo. E chega um momento que ele questiona, esse um dos seus, né, olha para Moisés e fala assim, quem é você que está querendo dar uma de santo se eu vi você matando um egípcio? E então Moisés faz o quê? Dá no pé. E ele foge, ele vai para o deserto, ele larga tudo. E também não quero saber do Egito, mas não quero saber mais do Egito, mas também dentro do meu povo não me cabe. E ele vai para o deserto, e lá ele conhece Jetro, e ele se casa com a filha de Jetro, e vai apacentar as ovelhas, enfim. E quando ele está ali por volta de 80 anos, ele está ali apacentando as ovelhas, e de repente, não mais que de repente, Deus é um Deus que ama de repente. Meu Deus. Ele está apacentando as ovelhas e ele entrando, e ele ali no meio do monte, né, entre as montanhas, que Israel é um lugar muito quente. Então era comum ver sarça pegar fogo. O que não era comum era vê-la não se consumir. Pegar fogo era normal. Porque o calor é muito intenso, as terras são muito secas. E de repente Deus se apresenta a Moisés e fala para Moisés e dá-lhe um desafio. E ele começa a entrar em crise, que ele fala, então, Deus, sabe como é que é? Eu já saí de lá, eu já estou velho, já não consigo falar. E ele pede algumas provas, e Deus dá algumas provas para ele. Deus fala para ele, eu velo pela minha palavra. E ele pergunta, posso levar alguém? Diga para o teu irmão, Moisés perguntou. Posso levar alguém? E aí, ele insiste, Deus fala, eu chamei você, cara, você é capaz. Mas já que você insiste, então chama o teu irmão para ser o seu intérprete. E ele chega lá e tem todo um processo. E quando ele chega, ele precisa de provar para Faraó, né, o poder que ele tem, o poder que o Deus que o chamou tem. Diga, o poder que o Deus que o chamou tem. Porque o povo do Egito era um povo muito místico, era um povo de feiticeiro. Eles tinham poderes de magia, de alta magia negra. Então não era qualquer tipo de milagre que o surpreendia. Diga, não é qualquer milagre que surpreende o Egito. Não é qualquer milagre que surpreende o mundo.
Porque Satanás tem poderes. Eu vou repetir, Satanás tem poderes. E então, ele vai, tem toda aquela história que você conhece, ele se apresenta a Faraó, e aí ele leva a vara, né? A vara dele se transforma em cobra, e Faraó fala, grande coisa, eu também faço isso, a vara se transforma em cobra, a diferença é que a vara de Moisés engole a vara de Faraó. Enfim. E aí você conhece as 10 pragas, né? E as 10 pragas, é interessante que as 10 pragas, elas foram mandadas por Deus, não era por causa de Faraó. As 10 pragas vieram por causa do povo de Deus. Eu vou repetir. As 10 pragas não vieram para convencer Faraó. Porque Deus, a palavra do Senhor em Salmos diz que Deus inclina, que o coração do rei é como ribeiro de águas e Deus inclina para onde ele quer. Ué. Se ele inclina, ele não precisava de mandar 10 pragas. Então ele manda as 10 pragas para quê? Porque o povo que estava no Egito conhecia Deus de ouvir falar. Porque quem tinha tido verdadeiras experiências com Deus era José, Jacó, Isaac. E esse povo que agora precisava ser liberto só conhecia a história. Só que no meio da história que eles conheciam foi implementado ainda culturas do Egito. Porque o povo de Deus, quando sai do Egito, ainda leva parte da cultura do Egito. Sendo que, quando José traz os seus irmãos, a essência da cultura deles era a cultura do povo hebreu. A cultura que vinha de Deus, do seu pai, dos seus ancestrais. E então Moisés precisa de manifestar alguns milagres para que o povo tenha a certeza que realmente é Deus que mandou Moisés, para que eles tenham certeza que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, realmente é o Deus em que Moisés está falando. Então Moisés precisa de manifestar milagres para que o povo de Deus acredite que verdadeiramente Deus é Deus. E quando Deus percebe que houve uma possibilidade do povo acreditar que ele era Deus, e então o povo olha e fala, tudo bem, você me convenceu. Abre aspas. Deus precisa te convencer de que ele é Deus para você segui-lo, para sair da escravidão em que você se encontra? Fecha parênteses. E então Deus consegue manifestar sinais e milagres, e eles acreditam, e então Moisés dá os comandos vindo da parte de Deus, e aí vocês conhecem a história da Páscoa, né, que todo ano vocês vêm aqui em encenação, vocês veem atos proféticos, né, que nós somos uma igreja profética. Então a gente curte o Natal com a família para falar de Jesus, mas a gente celebra a Páscoa, porque é lá na Páscoa onde está a nossa salvação e o nosso livramento, né? Porque se ele tivesse nascido, mas não tivesse morrido, não teria acontecido tantas coisas. Então a nossa vitória está na morte. E então Deus fala para Moisés, dá um comando para o povo e fala para o povo, né, organiza o povo, vai lá, pega o cordeiro, mata o cordeiro, né, vai lá, pega o cordeiro, mata o cordeiro, come a carne do cordeiro, passa o sangue na porta, come rápido, já dorme de roupa, já dorme pronto, porque daqui a pouco vocês vão ter que levantar e fazer o quê? Partir. Rápido. Então o povo acredita, e o povo faz isso. E de repente, pela madrugada, só escuta os clamores, os gritos, os uivos das famílias egípcias. Por quê? Porque o anjo da morte passa e mata todos os primogênitos, salvo daqueles que tinham umbral do sangue do cordeiro, que tinha no umbral da porta passado o sangue do cordeiro. Aleluia! Glória a Deus! E então o povo sai rapidamente, chega o sinal, o faraó chama indignado e fala, sai rápido, vai adorar o seu Deus aonde vocês querem, saia da minha frente, fujam e rápido. E então o povo pega todos os despojos do povo dos egípcios e vai na caminhada. Quando Moisés procura Faraó para pedir para o povo sair, ele fala assim, libere o meu povo para a gente ir adorar. Ele não fala, libera o meu povo que a gente vai para uma terra prometida. Ele fala, a gente precisa sair para adorar. E nós precisamos adorar fora deste lugar. Permita-nos que nós saiamos com os nossos bois, com as nossas ovelhas, porque nós precisamos adorar. E ora Faraó fala que sim, ora Faraó fala que não, mas quando há a morte de todos os primogênitos, ele fala, aí ele fala, né? Foge, some, linha. E de repente o povo começa uma caminhada. E Deus é tão sobrenatural que Deus já conhecia o coração do povo. Diga, Deus conhece o meu coração.
E o meu coração muitas vezes não está associado, não está diretamente coerente com as minhas falas. Porque muitas vezes eu canto, eu falo, eu danço, mas o meu coração, como diz a palavra de Isaías, né? Vocês me louvam com os lábios, mas o coração está tão longe. E o povo dizendo que acreditava que aquele era Deus. E aí eles começam a acompanhar Moisés, e então Deus, uma palavra do Senhor no livro de Êxodo, no capítulo 13, no verso 21. E aí, né, quando eles estão lá na caminhada, então Deus se manifesta o Espírito dele através de um cuidado para mostrar. Mídia, você está prestando atenção? Obrigado. E então, de repente, eles começam Deus fala assim, eu vou mostrar para eles mais uma vez, entre tantas as oportunidades que eu tive, eu vou mostrar para eles que eu sou aquele que cuida. E então o Espírito de Deus acompanha o povo em forma de nuvem. Uma coluna de nuvem protegia o povo durante o dia, e uma coluna e a nuvem se transformava em fogo durante a noite. E essa nuvem era quem? O Espírito Santo. E então o povo entende, né? E o povo começa a perceber que verdadeiramente a caminhada deles, eles estavam sendo direcionados por uma nuvem. Diga, direcionados por uma nuvem. E então eles, através de Moisés, diga, através de Moisés, eles são integrados debaixo da nuvem. E quando eles entram debaixo dessa nuvem, eles começam a perceber que se a nuvem vai, eles vão, se a nuvem para, eles param. E a palavra do Senhor diz que ao longo do caminho, se não der para colocar, não tem problema. Eles vão anotando, depois eles lêem em casa. É tudo crente que está aqui. E os que não são, já conhecem a palavra, só vai levantar a mão para aceitar Jesus no finalzinho. Amém? E aí, então eles, né? E aí, durante o processo da caminhada deles no deserto, Deus fala para eles, né, dá a direção, dá um comando para Moisés para construir o tabernáculo. E era interessante que quando a nuvem de Deus pairava, estava ali parada sobre o tabernáculo, era quando Deus ia falar com Moisés, o Senhor ia diante deles durante o dia, guiava-os com uma coluna de nuvem. Durante a noite fornecia luz como uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite. Então a coluna de nuvem, essa nuvem, ela dava um destino para o caminho da salvação. Diga, nuvem guiava o caminho da salvação. O que era o caminho da salvação? Era sair do deserto para chegar? Era sair do Egito para chegar? Você está aqui, crente? Era para sair do Egito para ir para onde? Para a terra prometida. Você está indo para onde? Eu vou dizer uma coisa para vocês, minha raiz é assembleiana, eu sou do fogo. E tinha um louvor que a gente cantava, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou. A Fá cantou a parte, se você não vai, não impeça a mim, eu te amar, eu te levo também, não dá. Então eles saem do Egito e estão indo para Canaã, que é a terra prometida. Então diga, nuvem, estar integrado na nuvem, te direciona à terra da salvação. Você está aqui? Então quando você está integrado, que você está sendo guiado pela nuvem, você sabe para onde você está indo, nada mais que isso. E por que eu te provo que nada mais que isso? Porque esse povo estava integrado debaixo da nuvem. Já era um passo, aleluia, pelo menos não está no deserto, no Egito. Porque quem estava no Egito não estava debaixo da nuvem. Você está aqui? Estar debaixo da nuvem significa que já saímos do Egito. E nessa noite, Deus te convidou para estar debaixo da nuvem. Seja integrado na nuvem. Significa que você está saindo do... Mas Ele também manda te dizer, estar integrado debaixo da nuvem não basta. Precisa de mais. Precisa de mais. E aí Moisés tem todas as experiências com o povo, e desespero, e angústia, e intercessão, e tem paciência, e perde a paciência. E Moisés faz 8 subidas ao Monte Sinai ao longo do processo. Né? A primeira subida ele vai, 8 momentos de encontro com Deus ali, porque Deus falava com ele quando ele se retirava. Aí ele volta, ele dá todo um comando para o povo, e fala que se o povo obedecer,
né, que tá, e aí ele fala assim, ó, se o meu povo obedecer, tá em Êxodo... Não, 34 já é o último. Não sei se você quer anotar aí. Êxodo 33, 12. Ainda não é o 33 que eu quero ler, peraí. Êxodo 3. Êxodo 3, 6. Três não, gente, 19. A criatura troca de Bíblia, esquece a Bíblia na casinha, pega uma Bíblia de letra pequena e ainda não traz o óculos. Eita, Jesus poderoso. Gente, quando a gente está chegando nos 50, só a graça. Então vamos lá, Êxodo 19. Olha o que diz. Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios. Eles já tinham passado o Mar Vermelho, já tinham visto coisas extraordinárias. E aí Deus fala assim: tendes visto o que eu já fiz aos egípcios? Como eu levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardar a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular. Diga propriedade particular. Aí Deus fala para o povo, Deus começa a reforçar a identidade do povo. E ele fala, se vocês ouvirem e vocês guardarem a minha aliança, então vocês serão minha propriedade particular dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha. Vós me serei reino de sacerdotes e nação santa. São todas estas palavras que vocês vão falar aos filhos de Israel. E então Moisés tem o primeiro encontro com Deus ali no Monte Sinai, no monte já, ele via Deus face a face, mas ele tem esse encontro, e aí ele vem e fala para o povo. Ele falou, ó, Deus mandou falar que se vocês guardarem a aliança, vocês forem fiéis, assim, vocês serão muito benditos, vocês serão abençoados, porque vocês são filhos deles. Deus está fazendo vocês reis de sacerdotes. Então Deus vem e firma uma identidade, e junto com a identidade vem o quê? Autoridade. Junto com a identificação vem o quê? Diga, autoridade. Quando Deus firma e diz, você é meu filho e eu te levanto como rei, ele está firmando a sua identidade. E então passa o tempo e o povo fica alegre e ele fala, não, é isso mesmo, a gente vai obedecer, a gente vai honrar. E o povo continua caminhando debaixo da nuvem. Mas é interessante que todas as vezes que Deus ia falar com Moisés, a nuvem enchia o tabernáculo, ninguém conseguia ver lá dentro, e o povo ficava do lado de fora, cada um na sua tendinha, esperando qual seria o recado que Moisés traria para o povo. Porque o único que mergulhava na nuvem era Moisés. Diga, o único que mergulhava na nuvem era Moisés. Os outros apenas andavam debaixo. Todo mundo estava seguindo o caminho, todo mundo indo para Canaã, mas só Moisés tinha um particular com Deus. E quando eles queriam ouvir o que Deus falava, eles falavam assim, Moisés, o que Deus falou? Moisés, vai lá e pergunta para Deus, porque assim a gente não se acha capaz de falar com Deus. Você é assim como ele. A gente não pode chegar diante dele, a gente não tem condições. Por quê? Para você chegar face a face com Deus, aquilo que te calça, aquilo que é o teu chão, que é a tua segurança, tem que ser deixado para trás. Aquelas que são as suas mazelas, aquilo que não machuca você, sabe? As blindagens que muitas vezes a gente levanta sobre o nosso coração.
ou de defesa, ou de ataque. Sabe, quando a gente começa, muita coisa que o outro faz nos irrita, a gente sempre está irritando o outro. Na verdade, são mecanismos de defesa que a gente vai criando e vai levantando, porque é o calçado que nos protege daquilo que nos machuca, daquilo que pode rachar os pés, para estar face a face com Deus. Aquilo que nos protege tem que ser largado fora. Aquilo que é a nossa segurança tem que ser deixada. Moisés estava disposto. O povo queria salvação. Mas esse negócio de mergulhar deixa com você, Moisés. E Moisés vai caminhando com o povo e tendo experiências tão difíceis, que chega uma hora que Deus olha e fala assim, eu vou matar esse povo. Eu não aguento mais esse povo, já fiz tudo que tinha para fazer. Moisés, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado? Eu mato todo mundo, eu dou um outro povo para você, tu vai feliz e tranquilo para a terra prometida, você vive a sua promessa. Se o povo não vai te impedir a ir. E aí Moisés entra diante de Deus e faz uma intercessão, né? Só um spoiler. Amanhã a gente tem workshop de intercessão profética. E aí Moisés faz uma intercessão, aí Deus olha para Moisés, Moisés, cara, eu gosto tanto de você, você é tão especial para mim que, assim, já que você quer sofrer mais um pouquinho, eu vou deixar. Eles não vão entrar com você do mesmo jeito, mas eu vou deixar. E então o povo continua e ele continua a caminhada. E quando ele vai tentando com o povo, chega um momento e eu vou dizer para vocês, ele tendo experiência de milagre, de manifestação de poder, e a água que se torna, e o rio, né, tem lá o rio que era amargo que se torna doce, brota a água da pedra, e vem maná, e vem carne, e o povo reclama, e ele vai e tem experiência com Deus, ele sobe, olha só, ele vai, sobe no monte, desce com as tábuas escritas por Deus, feita por Deus. Ele fica um tempo no monte, quando ele volta, a sensação que ele tem é, uau, o povo vai vibrar. Quando souber que Deus trouxe direção para a gente, escrita pela própria mão dele. Quando ele chega lá embaixo, o povo pegou tudo que lhe embelezava. Sei lá se era o ministério no dia de hoje, não sei se era as cadeiras da igreja, se era o ministério, se era o nome famoso, sei lá o que era, mas tudo que parecia que era belo, sabe, aquilo que, os ornamentos, as joias, pegaram e falaram, toma aqui Arão, faz um Deus aqui pra gente, porque Moisés está demorando demais, cara, vai que ele morreu lá, a gente precisa de um Deus. E é o que a gente como igreja estava fazendo. A nuvem nos guiando, está tudo certo. Aqui debaixo dela a gente faz qualquer negócio. O importante é a gente saber que a gente tem uma referência, seja ela de onde venha. Deus está levantando a igreja, restaurando a sua noiva para o grande e poderoso dia. Ele está dizendo, já mostrei para vocês que não são as belas paredes, que não é o conforto de uma cadeira. Deixei vocês quase 2 anos sem frequentar o templo. E por que agora vocês voltam e acham que as coisas vão voltar do mesmo jeito? Tira o sapato! Tira o sapato, igreja! Por que você acha que ir para o céu, de que seguir Jesus e manifestar poder, é você só sair da tua casa, sentar no culto, ainda se achar que fez demais, porque fez inscrição para o Sing, ainda pagou R$60 para fazer inscrição e outros estavam esperando ver se ia baixar, tu acha que é demais? Claro que é, pastora. Seguir Moisés eu estou fazendo muito, porque eu estava tranquilo no Egito, comendo melão, cebolinha. Agora ele vem e faz a gente caminhar aqui só para comer. Todo dia é a mesma coisa. Estou fazendo demais. E quando Moisés desce com as tábuas, que ele acha que, né? Não é, pastora Júlia? Não, agora o povo vai ser revelado. Que verdadeiramente é Deus que nos guia, que essa nuvem é o Espírito Santo. Quando ele chega lá, o povo está adorando um bezerro. E a alma de Moisés grita, e ele cata a tábua e quebra. Lembrando que há quem diga que Moisés era o homem mais manso. Vou repetir. Moisés era o homem mais manso. E ele cata a tábua e quebra. Porque aquilo mexe tanto com a alma dele. Ele fala, não é possível. Como que viu tanto milagre, como que viu tanta maravilha, como que viu tanto poder, a roupa desse povo não rasga, o sapato desse povo não se acaba, a criança que tinha 2 anos está com 40 e o sapato é o
Olha para o teu irmão e fala, não basta estar integrado. Tem que estar mergulhado. Não basta. E aí chega um momento que ele está e ele sobe, Deus tem, né? E sobe, ele desce, Deus dá comando, ele volta. E na 8ª vez que ele vai subir, ele ora, antes dele subir, ele fala assim, Deus, já vi, vou cantar. Já vi o teu amor fazer milagre. Você me sustentou até aqui. Mas eu preciso de mais. Milagre eu já conheço. Rogo-te que me mostre a tua glória. Eu preciso da tua presença. Eu preciso da tua presença. Eu sei que tu estás comigo. Eu sei que você está guiando esse povo. Um dia você disse para mim que eu sou o teu amado, que eu sou o teu escolhido. Um dia você disse para mim que eu sou especial. Você disse, Deus, eu sei disso. Senhor, tu me disse, faze subir esse povo, porém não me deixa saber quem há de enviar comigo. Contudo, você disse para mim, eu te conheço pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Deus, você falou para mim que você me conhece, conhece meu nome, eu acho graça diante dos teus olhos. Agora, pois, se eu achei graça diante dos teus olhos, eu rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considere que essa nação é o teu povo. E aí Deus olha para ele e fala assim, a minha presença irá contigo. Moisés, eu vou te dar descanso, fica tranquilo. E então lhe disse Moisés, se a tua presença... Estou lendo 33, não sei se elas vão colocar. Êxodo 33, agora eu estou no 15. E então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar. Pois como se há de saber se achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? E disse o Senhor a Moisés, farei também isso que disseste, porque achaste graças aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Eu te conheço pelo teu nome, Moisés. E aí ele olha e diz, então, rogo-te que me mostre a tua glória. Moisés olha e fala assim, Deus, te conhecer, falar contigo na sarça, ter direção para conduzir 3 milhões de pessoas. Pastores, vocês estão aqui? Amém? Só esses? Pastores, vocês estão aqui? Glória a Deus. Moisés olha e fala assim, cara, Deus, só conduzir 3 milhões de pessoas de um lugar a outro é pouco. Ainda não é isso. Deus, fazer 3 milhões de pessoas se alimentar ainda não é isso. Ainda não é isso. Deus, fazer milagre, sabe, ver milagre, ainda não é isso. Deus vê um mar se abrindo, o povo passando e em seguida um exército inteiro morrer afogado, o exército do inimigo. Ainda não é isso. Ainda não é isso. Eu sei que você está comigo. Deus, eu passei da fase de me dar um sinal. Faz um milagre para saber que você está comigo. Deus, o meu desespero agora é, me mostra a tua glória. Porque se eu estiver mergulhado na tua glória, eu não tenho só o nome de filho, eu tenho o poder de filho. O nome me dá autoridade, mas autoridade sem poder não é nada. É pouca coisa, vai. Também não vamos ser... É muito pouca coisa. Aliás, se você tem autoridade, mas não tem poder, é melhor que nem tivesse autoridade. Porque a sua autoridade é envergonhada. Como
né, um dos, como eu digo, como meu coração ali, um dos meus discipuladores diz, o pastor John Bevere, ele diz assim, a autoridade que você não usa, ela é usada contra você. E ele olha e fala, Deus, não basta eu ter o seu nome. Eu não quero só ser chamado de rei. Eu não quero ser só chamado de filho. Eu quero conhecer a tua essência. Pastora, tu está falando blasfêmia. Porque só estar andando debaixo da nuvem é o suficiente. Porque quando a gente aceita Jesus, a gente recebe o Espírito Santo. Você está aqui? Você já fez lá a apostila de acompanhamento inicial? Amém? Quando você levanta a mão e aceita Jesus, o que acontece? O Espírito Santo? Vocês esqueceram, né? Faz tempo. Eu vou ajudar. Quando a gente aceita Jesus, nós somos batizados no corpo. Sim ou não? Nós somos mergulhados no corpo de Cristo. Quem que nos batiza no corpo? Vocês estão com medo. Quem que te batiza no corpo? O Espírito Santo, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Seu amigo te convidou, mas você só aceitou Jesus porque o Espírito Santo te convenceu. Você deu espaço para ele. Então, quando você aceita Jesus, ele vem, o Espírito Santo vem e te batiza no corpo. Ok, você está salvo, lindo, maravilhoso. Mas não significa que você está cheio. E eu quero ler rapidamente com vocês o livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 20. Gente, não tem uma didática linda igual do meu marido, mas o Espírito Santo vai fazer você entender, amém? Olha só, que eu achei extraordinário quando Deus começou a falar comigo sobre Moisés, e que você pode até tentar chegar na Terra Prometida, mas se você não tiver mergulhado no Espírito Santo, a probabilidade de você morrer no meio do caminho é muito maior. Você está aqui? Então não é o suficiente. Como Deus, se é o Espírito Santo que guiava, então, mas não é o suficiente você ter o Espírito Santo. Porque em algum momento, se você não estiver repleto dele, no meio da caminhada, você vai vacilar e você vai se perder. E aí a gente vai lá para o Evangelho de João. Jesus tem todo o processo com os discípulos e depois ele vai e morre. Os discípulos dão uma baixada na guarda, porque eles estavam com Jesus, mas eles não estavam em Jesus. Eles andaram com Jesus 3 anos e meio, e andar com Jesus não basta. Andar debaixo da nuvem não basta. E eles andam com Jesus 3 anos e meio, então Jesus morre, cada um volta para a sua vida. E fala, cara, não vai rolar, já foi, acabou, foi para aquele tempo, a gente não vai dar conta. E então Jesus aparece, depois que Jesus ressuscita, ele aparece aos discípulos e ele diz assim, disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai vos enviou, eu também agora envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes. Mídia vai colocar não, né? É que na minha versão é diferente, eu quero na NVT. 20, verso 22. E olha só, Jesus ressuscitado, ele ainda está na terra, ele chama os discípulos e disse assim para eles. Então soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito de Deus. Recebam o Espírito de Deus. E se de alguns perdoares os pecados, são-lhes perdoados. E lhes rever misericórdia. E se retiveres, será retido. Presta atenção. Jesus acabou de ressuscitar. Jesus ainda não ascendeu aos céus. Ele está ali num processo de aparição daqueles 40 dias. Ele sopra sobre os discípulos o Espírito Santo e fala para eles e dá um comando para eles. Olha que louco. Aí quando a gente vai para Atos 1,
Quando a gente vai para o livro de Atos, no capítulo 1. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, verso 6, Atos 1, 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, perguntaram para quem? Para o Senhor, para Jesus. Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? E respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Aí vamos ao 8. Mas recebereis poder. Até então a gente tinha autoridade. Vocês são os meus filhos. Eu morri, ressuscitei. Agora vocês ressuscitaram comigo. O que acontece após a morte e ressurreição de Jesus? Ele o quê? Ele diz, quando eu morri, vocês morreram comigo. Os seus pecados ficaram cravados. E então todos aqueles que creem no meu nome, que me receberem como Senhor e Salvador, agora têm o poder de ser feitos filho. Ei, olha o nome, Filho de Deus. E aí lá a gente vai lá para Pedro e ele fala, né, que vocês são reis e sacerdotes. E ele vai dizendo aquilo que Deus fala ao nosso respeito. Então quando Jesus já está ressuscitado, já cravou os nossos pecados lá na cruz. E os discípulos confessam, creem que verdadeiramente ele é o Jesus ressuscitado, parece que está tudo certo. Jesus sopra sobre eles o Espírito, parece que está tudo certo, mas logo em seguida, antes de Jesus subir, Jesus diz, mas recebereis poder. Ainda não era esse que eu ia ler, peraí. Mas recebereis poder, é esse mesmo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Se nós lêssemos só até ali, a gente ia dizer, legal. Jesus já soprou em nós na primeira aparição, o Espírito veio, logo já estou pronto. E aí ele vai adiante. Diante desse texto, já estou pronto. Dito estas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e a nuvem o cobriu dos seus olhos. Mas aí Jesus vem e diz, vou ler mais um texto. Lucas no capítulo 24. Eis que vos envio sobre vós, aqui um pouquinho antes dele subir. Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, até que do alto sejam revestidos de poder. Peraí, contradição. Ele aparece, sopra o Espírito e dá autoridade. E em seguida ele fala, mas espera. Não basta o sopro, tem que ter o mergulho. Calma. E quando ele está para subir, ele fala, fique em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. E quando Jesus sobe, ele deixa 500 pessoas. E durante o processo das 500, do período da espera, algumas pessoas começam a pensar, porque quando você não está no ativismo, quando você precisa de parar para esperar alguma coisa, é a hora que você precisa de dar ouvidos aos seus pensamentos. Sim ou não? Você já ficou esperando na fila do banco? Sem celular? Sem celular, porque hoje a distração é o celular, né? Ali você começa a pensar mil coisas. Vem um enxurrado de pensamento. Naquele tempo não tinha celular. E eles ficam num lugar, eles ficam ali no cenáculo,
E lá esperando. Aí começa. Primeiro canta, a hora lê a Bíblia, conta testemunho, canta, a hora lê a Bíblia, dá testemunho, abraça o outro, faz um momento de conexão. Aí vai, canta de novo, aí adora e conta testemunho. Aí chega uma hora que um olha e fala assim, cara, acho que a ficha da gente não caiu. Ele já soprou sobre nós o Espírito, logo a gente está pronto. Vamos dar linha. Ele tem uma grande comissão. Ele disse que é para a gente ir pregar para todas as nações. E de fazer discípulos de todas as nações. Já tem dias que a gente está aqui. O cara não viu, não aconteceu nada diferente. É porque a gente entendeu errado. Aquele sopro já foi o suficiente. Andar debaixo da nuvem basta. E aí sai um, sai outro, sai outro. Eu imagino que eles não saíram porque desistiram de crer em Jesus. Eles saíram porque acharam que estavam prontos. Gente, eles viram Jesus ressuscitado, teve prova, teve milagre. Jesus comeu peixe com eles, fez a pesca maravilhosa, aconteceu um monte de coisa. Só que quando Jesus dá um comando, diga, ele testa. Ele testa. Até onde vai a nossa obediência? Até onde a gente está disposto a pagar o preço? E ele fala, fica em Jerusalém até que? Até que? Até quando? Até que? Eu vou dizer para vocês, Deus é um Deus atemporal. Para Deus não existe ontem, hoje e amanhã. Tudo é agora. Cronos é nosso. Deus não. Deus tudo é a mesma coisa. Você está aqui? E então, quando o vento do Espírito vem, só estão 120 pessoas, aonde há uma grande manifestação de poder. E então dali, a igreja começa a se espalhar e crescer, porque precisa de poder. Quando você integra debaixo da nuvem, você recebe autoridade, porque você tem o nome de ser filho. Mas você não tem poder. E provavelmente você vai ter um grande problema. Então, o desejo do coração de Deus, através da pastora Júlia, é que haja no nosso coração uma sede desesperadora pelo mergulho no Espírito Santo. Não é mais só andar debaixo da nuvem. É agora mergulhar na nuvem, ouvir Deus e ver Deus face a face. Para quando a gente for para os confins da terra, a gente estar cheio do Espírito Santo. E essa é uma experiência muito pessoal. Porque quando Moisés vai outras vezes ao monte, inclusive quando ele vai pegar a tábua pela primeira vez, que Deus dá a tábua, Deus deixa alguns carinhas subir com ele. Inclusive Josué sobe com ele. Mas para ver a glória, em Êxodo 34 ele fala assim, tu vai subir sozinho. Você sempre teve uma companhia, pois agora tu vai subir sozinho. É a glória que você quer? Ela tem preço. É a glória que você quer? Não tem ninguém para ser a sua muleta. É a glória que você quer? Não tem ninguém para você reclamar do lado. Porque quando fica muitos dias, né? Eu acredito que o povo quando estava no cenáculo começou a questionar com o outro. Mas quando você está sozinho, não tem ninguém para você questionar logo. Se tu murmurar, vai murmurar para você mesmo. É a glória que você quer? Então pague o preço, assuma a sua responsabilidade, o seu compromisso, tenha maturidade com o teu desejo e suba. É a glória que você quer? Então pague o preço. E eu vou dizer uma coisa para você, para nós orarmos, para irmos embora. A gente está num tempo aonde as coisas que só mexem com a nossa emoção não pode mais ser o centro. Sabe por quê? Gente, o Brasil não é um mundo. Quando nós temos o DIP aqui, a gente vê o que é o mundo. Eu estava vendo a estatística desse ano. Cadê a Emily? A estatística desse ano é que cadê a Demilson do Portos Abertos? Sumiram todo mundo. Eu vi, o que a gente recebe a revista é que 7
entre 10 cristãos no mundo são perseguidos. E ser perseguido, querido, não é essa liberdade que você tem aqui de vir para o culto, você senta, levanta, a hora que você quer, você canta, levanta a mão, você chora. É não ter direito a isso. Muitos dos nossos irmãos perseguidos têm países. Eu estava lendo uma história de um país que um pastor conseguiu uma Bíblia. E sabe o que ele fez com a Bíblia? Ele tirou página por página da Bíblia. E os irmãos se encontravam, marcavam um lugar para se encontrar. E tirava escondido a folha da Bíblia, dava para o outro. Essa semana você lê essa, eu leio essa. Tem alguém que está com o Salmo 23? Essa semana eu queria ler o Salmo 23. Sabe o que é isso? Desejo de ver a glória. Porque andar na nuvem não basta, só de baixo. Porque só quando você anda, quando o seu destino, quando o seu desejo é só... Pastora, você está falando que isso é muito pouco? Ô querido, para um intercessor. Porque Deus te chamou para ser um tapador de brecha. Um intercessor que olha para mim, filho de Deus que olha para mim e fala, eu estando salvo está tudo ótimo, você não é cristão coisa nenhuma. Crente que fala que se eu for para o céu, o resto eu não estou nem aí, não é cristão. Não é cristão, é qualquer coisa. Eu costumo dizer aqui no púlpito, é simpatizante. Porque para mim, ser cristão é dizer, Senhor, não basta eu ir para a glória. Eu quero levar o máximo de pessoas comigo. Eu não vou sozinho, eu me recuso. Eu me recuso a estar nessa terra e não fazer o seu nome conhecido. Eu me recuso a estar nessa terra e as pessoas não olharem para mim e ver que eu não tenho só a tua identidade, mas eu tenho o teu poder. E quando eu estou com o teu poder, as pessoas são convencidas daquilo que o teu Espírito tem. E esse é um tempo que Deus está chamando a gente como igreja para mergulhar mais fundo. Chega de assistir culto, querido. É tempo de prestar culto. Chega de esperar que alguém suba no altar e diga agora canta, agora dança, agora levanta a mão, agora para com isso. É no secreto, é na nossa casa, é no nosso canto da adoração. Ei, crentes bons não se faz com carro novo. Crentes bons não se faz com a casa nova, não se faz com a casa própria, não se faz com a saúde. Crente sensível ao Espírito Santo se faz na dor. Porque a unção, o óleo que era usado para acender o candeeiro, que ficava lá no tabernáculo, lá no santuário, era o primeiro óleo que era tirado da azeitona. Quando nós estivemos em Israel, nós vimos uma prensa. E eu olhava o moço contando a história e eu via o moinho, eu falava, meu Deus, ajuda eu. Eles colocam a azeitona, esmaga a azeitona. Eles pegam uma pedra, deve ter uns 50 quilos, coloca em cima da azeitona e começa a rodar a pedra, cimento com cimento. Pedra, cimento é pedra, pedra com pedra, e vai rolando, e vai machucando. E vai machucando, e vai machucando, e vai machucando. E aí dá-se um filetinho de óleo, 1 milhão de azeitona. Um filetinho de óleo, aquele primeiro óleo é o óleo que é pegado. O primeiro óleo que é levado para o altar. Você quer poder? Você quer autoridade? Você quer autoridade sem poder? Vou te fazer entender melhor. Se você pegar um regime monarca, na monarquia mesmo, você vê aqueles filmes de antigamente, o rei, ele era tido como quase um deus, sim ou não? A palavra do rei era lei. Por quê? O rei que cuidava do povo, o rei que guerreava pelo povo, o rei que conquistava pelo povo, o rei que defendia o povo. Aí Deus fala, eu faço vocês reis e sacerdotes. Ó, autoridade. Só que se o rei começa a usurpar a sua autoridade, fala, eu sou rei, vou sentar, vou comer, beber e dormir, é só isso que eu vou fazer. Eu vou só usufruir dos direitos que eu tenho. O exército inimigo vai vir,
vai entrar, vai saquear a cidade, vai matar todas as pessoas e ainda vai levá-lo preso como escravo. Para fechar, para a gente orar. Se você é filho do rei, logo você é rei com ele, e você não está buscando poder, dá linha, porque senão a vergonha vai ser maior. Senão vai ficar igual aqueles reis, igual o pastor Daniel conta a história aqui pra gente, que quando os reis eram prisioneiros de guerra, cortava o dedo, o polegar, porque sem o polegar você não pega nada, você não come sozinho, você é incapaz de fazer qualquer coisa. Se o diabo te pegar só porque você fica levantando a sua bandeirinha de filho de Deus, mas você não tem poder nenhum e acha que a autoridade no reino de Deus sem poder, só porque você está usando um nome que as coisas vai dar certo para você, tu vai passar vergonha. E é por isso que a gente está vendo essa pouca vergonha de um monte de gente se dizendo crente, mas envergonhando o nome de Jesus. Envergonhando. E aí tem igreja que fala, ai, a gente tem que ser empático, ele também é filho de Deus. É! Mas não do meu pai. Qual Deus eu não sei. Não sei qual Deus. É Deus? É Deus. Gente, tem tantos milhares de deuses. Porque quem tem a identidade de filho do Deus Altíssimo vai ter característica como de Jesus Cristo. Vai ser ousado a dizer como Paulo, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. E a vida de Paulo foi uma grande missão. A vida de Paulo foi andar aos quatro cantos da terra, levar o nome do Senhor, fazer o nome do Senhor conhecido em todos os lugares. Aonde ele ia era por carta, e navio, e pegava, e era naufrágio, e era frio, e era fome. Mas ele dizia assim, ó... Aí ele diz lá na carta que ele escreve para Filipenses, queridão, eu sei ter tudo, mas eu sei também não ter nada. Eu já passei fome, eu já passei frio, eu já fui rico, eu já fui pobre. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Igreja querida de Jesus, para de achar que o significado de ser filho de Deus é se você ter. Quer dizer, pode achar, é você ter, mas é ter tudo. É ter luta, é ter perda, é ter choro, é ter dor, é ter traição, é ter desespero, é ter vontade de desistir da igreja, igual Moisés. Teve hora que ele falou, raça. Uma hora intercede diante de Deus, fala, Deus, não mata o povo não, e depois fala, Deus, por que você não matou? E depois pede perdão e continua a caminhada. Isso é ser cristão. Sim, seja integrado. Foi integrado? Porque se não foi integrado também não sabe o que é mergulhar. Se não sabe o que é nuvem, não sabe nem o que é ser cheio. Você está aqui? Fica de pé. Não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. Não dá mais para a gente fazer de conta, não dá mais. Não dá mais para a gente ficar gastando tempo, gastando energia. E agora, sabe, energia, força, desprendendo. Ai, o que eu vou fazer? Meu Deus, quantos seguidores? Meu Deus, a minha plataforma. Meu Deus, a minha igreja. Irmão, sai dessa. Sai dessa. Sai dessa vida. O diabo distraiu a igreja por muito tempo. Vamos pintar de preto, vamos pintar de bege, vamos colocar luz, vamos colocar... Gente, sabe o que eu penso? Que a gente devia sentar no chão. Porque toda vez que a gente ficasse incomodado tendo que virar as pernas, a gente ia lembrar por que a gente está sentado no chão. A gente está sentado no chão porque o nosso lugar não é dentro da igreja. Por que a gente está incomodado? Porque o nosso trabalho não é aqui dentro, o nosso trabalho é lá fora. É levar Jesus, é ser Cristo no meio das pessoas. É ser Cristo sem tolerar o pecado, amar as pessoas. Mas está tão cheio do poder que quando ela chegar perto de você, o pecado dela não consiga ficar.
E ela se arrependa. E ela se jogue ao chão pedindo perdão. E você seja a igreja que diz: estou aqui para te abençoar. Estou aqui para te perdoar. Estou aqui para olhar para você como Jesus olhou para a mulher do poço e diz: vai, querida, só não peca mais. Eu estou aqui para te salvar, para te amar. Eu sou Cristo na tua vida. Queridos líderes de pequeno grupo que estão aqui, para de negociar com a sua alma e com a alma da tua ovelha. Para de negociar. Ai, mas sabe o que é? Foi uma fraqueza, querido. Foi fraqueza, não foi pecado. Está arrependido? Bora orar. Ai, mas eu acho que dava para eu continuar fazendo isso. Não dá, filho. Sabe por quê? Tu vai para o inferno. Eu não vou te ver no inferno. Se depender de mim, tu vai para a glória comigo. Você só vai para o inferno se você olhar para mim e falar: não ando mais com você. Beleza. Mas enquanto você não falar isso na minha cara, eu vou te atormentar. Oh, meu Deus, que palavra terrível. Eu vou comer o seu juízo. Oh, meu Deus, essa também não. Eu vou ficar no seu pé. Estava ministrando uma pessoa esses dias, ela: você nunca vai acreditar em mim, não vai mais contar comigo. Eu falei: oh, meu bem, tu pode até querer, mas se você não olhar na minha cara e falar: larga de mim, eu não vou te largar. Não, eu falei: claro que não. Aí eu digo a música que eu sempre gosto, né? Gente, não gosto desse tipo de música, mas essa letra, eu sei quem sou. Eu sei para onde vou. Eu sei de onde eu vim. E eu sei quem aqui me colocou. Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. E ao som da sua voz, minha alma floresce. Aleluia. Nós vamos orar, amém? Nossa, pastor, o culto foi tão gostoso. Eu achei que na hora da palavra eu ia cair no chão. Olha, eu quero que tu caia no chão. Mas caia diferente das outras vezes que você caiu. Caia para levantar transformado. Para aquilo que caiu, não levantar mais. Para o que caiu, o que ficou lá, fica lá e não levanta mais. Só você levante cheio do Espírito Santo. Porque você cai, você chora, no outro dia você está com a mesma encardimento. Sai dessa, queridão. A senhora é contra? Gente, eu sou apaixonada pelo Espírito, sou apaixonada pelo mover do Espírito. Eu amo. Por isso que eu estou aqui, você vê, eu começo a cantar, as crianças vêm tudo. Bora dançar, tô nem aí, sei dançar. Não sei dançar. Se eu tiver que cantar e bater palma, eu não consigo. Aí os meninos do louvor ficam: pastor, olha pra mim, quando eu bater na caixa você bate palma. Beleza, às vezes eu me empolgo e esqueço. Aí eu só canto e falo: gente, não vou bater palma. Mas por que a senhora ainda insiste? Tem vergonha? Claro que não. Eu não faço pra você. Eu faço pra quem me chamou, que é o meu amado, amado da minha alma, que valida a minha identidade, que me enche de poder, que enche a minha vida de alegria e que faz com que eu olhe para todas as circunstâncias e diga: Deus é Deus e basta. 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 Amanhã nós estaremos aqui, amém? Com o coração aberto. Porque há mais de Deus. Se você tinha dúvida do que você veio fazer aqui, pastora Júlia te chamou para ser integrado. E quando você começou a ser integrado, ela falou: pois agora tu vai ser batizado. Primeiro você integra, depois você mergulha. Abra o teu coração, esteja disposto. Salmo 119, versículo 112. Induza o teu coração a viver aquilo que você deseja. Para de dizer: eu acho que não é para mim. Isso é voz do diabo. Como diz o apóstolo Robert, é demônio. Senhor, estamos aqui com o nosso coração em crise. Ora muito feliz, ora muito satisfeito, mas ora meio: Senhor, e aí, para onde que eu vou? O Senhor vai falando, Deus, eu não sei como me mexer, eu não sei como me mover. Deus, antes de saber o que eu quero fazer, o que eu tenho que fazer, eu quero desejar a tua face.
até que todas as outras coisas estejam em segundo lugar. Fale para Ele o desejo do teu coração nesse instante. Tem coragem de falar para Ele o que você quer? Não é o que você está fazendo, o que você está conseguindo. Talvez você não consiga. Mas fala: Deus, por favor, eu preciso. Eu preciso. Eu preciso. Eu preciso te encontrar a ponto de que qualquer outra coisa mais legal que tenha para fazer não seja mais legal do que quando eu sento contigo no meu lugar secreto e só te ouço. Às vezes só choro. Às vezes não choro, não canto, não leio, mas eu só te percebo. Ah, Deus! Nós clamamos nessa noite. Nós clamamos nessa noite. Nós clamamos nessa noite. Nós clamamos nessa noite. Para aquilo que é só a nossa vontade, vá ficando. Tira de nós as vergonhas. Tira de nós. Espírito Santo, quantas vezes eu me pego, não vou fazer tal coisa porque sei lá se eu vou dar conta. E aí eu nem começo. Ou começo e não continuo, porque acho que não tem nada a ver comigo. Às vezes começo algo que o Senhor nem me mandou fazer, por empolgação, porque era legal, porque era bonito. E aí eu descubro, Senhor, que essas coisas são pesos, e o que traz leveza é a Tua presença. Senhor, prepara o nosso coração. Prepara o nosso coração para sermos cheios a ponto de discernir o Seu comando. Meu Deus. Meu Deus. Queridos, Espírito Santo me diz que Ele vai dar comandos para muitos, não é alguns, para muitos de nós. Que a alma vai gritar, falar: Senhor, não é. Não é para mim, não dou conta, não tem nada a ver. Mas Ele vai repetir. Não tenta negociar. Não dá tempo. Ele vai te dar comando de destino profético. Ele vai te dar comando de destino profético. Vai testificar no espírito da sua liderança, do seu pastor, seu líder de grupo de alívio. Vai testificar. Vai testificar no teu coração, você e sua esposa. Vai testificar, mas vai ser um testificar estranho. Falar: cara, parece que não faz sentido. Ei, só vai e faça. 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 Porque o Senhor te colocou aqui esses 3 dias para você ser mergulhado. Assim como quando os discípulos, após serem revestidos do poder, eles saem, a primeira pregação de Pedro, aquele mais desacreditado, 3.000 almas se convertem. Mergulha, 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 mergulha. Fala para Ele. Mergulha, mergulha. Essa é uma noite de reflexão. A gente precisa entender o que a gente veio fazer. Para o que a gente vai viver amanhã e depois, a gente faça com entendimento. Com entendimento. Com entendimento. Amém. Eu te abençoo em nome de Jesus.